Olá, turma. Vamos fazer a aula de refatoração, capítulo 9 do livro de Engenharia de Software Moderna, do professor Marco Túlio Valente. A gente está usando o material dele aqui nessa aula. Antes, um recado importante: vacinem-se, ajude outros a se vacinarem, continue usando máscara após a vacinação. Vamos relembrar aqui um pouco do que a gente já conversou no curso de Engenharia de Software. Uma das atividades muito importantes da engenharia de software é a manutenção do sistema. Essa manutenção pode começar ainda durante o desenvolvimento, se o sistema tiver uma liberação inicial de versões para serem utilizadas pelos usuários finais, e tipicamente se consolida aqui como uma etapa muito importante quando o sistema já está em produção e apenas manutenções pontuais, correção de bugs, acréscimo de funcionalidades pontuais novas estão acontecendo. Tá? Existem vários tipos de manutenção. Manutenção preventiva, que é a busca por bugs que estejam escondidos, né? Ou seja, que não tenham ainda aparecido ou que apareçam de forma muito esporádica ou para usuários específicos. E esses usuários não tenham reportado esses bugs, né? Eles simplesmente convivem com esses bugs no uso do sistema. Então, a gente tem a manutenção preventiva, caçar essas informações que ainda estão escondidas. A manutenção do tipo corretiva, que são efetivamente bugs reportados, né, que são identificados e são reportados pelos usuários do sistema. Manutenções adaptativas, em que você está buscando fazer algum tipo de personalização do sistema, ou, por exemplo, vai mudar a plataforma do sistema, alguma coisa assim do sistema operacional. Manutenção evolutiva, que são a inclusão de novas funcionalidades. E, por fim, o tipo de manutenção que a gente vai conversar hoje é a refatoração, que é quando você não está querendo adicionar novas funcionalidades, não está querendo corrigir bugs. Você está apenas querendo melhorar o código do sistema, melhorar a estrutura interna do sistema. Um conceito interessante para a gente entender por que é importante esses tipos de manutenção, em especial a refatoração, são as leis de Lehman. Né? São leis empíricas sobre a evolução de software. Elas foram propostas pelo professor Lehman nas décadas de 70 e 80 e posteriormente foram confirmadas através de vários estudos empíricos, evidências empíricas. Um resumo dessas leis é o quê? E o mais forte delas é essa primeira. Sistemas devem ser mantidos para serem úteis. Sistemas que não sofrem nenhum tipo de manutenção, eles acabam se tornando obsoletos. Por diversos motivos. Ou porque os bugs eles atrapalham o uso do sistema e fazem com que os clientes fujam. Ou porque a falta de manutenção evolutiva ou corretiva faz com que o sistema fique parado no tempo, ou seja, sem adicionar novas funcionalidades à medida que a organização e as pessoas que usam aquele sistema evoluem. Tá? Então, você precisa fazer a manutenção do sistema se você quiser que aquele sistema seja útil. Obviamente, as manutenções elas vão buscar corrigir bugs, colocar novas funcionalidades. E se as manutenções forem feitas de qualquer jeito, elas podem aumentar a complexidade e piorar a qualidade do sistema. Né? Ou seja, aquele sistema que foi concebido por uma equipe durante algumas semanas ou alguns meses, ela pode ter uma deterioração da qualidade à medida que várias pessoas no futuro vão aos poucos mexendo aqui, mexendo acolá e vão piorando a estrutura do sistema. Né? E aí o próprio Lehman previu que um determinado tipo de trabalho fosse realizado para evitar isso. Ou seja, eu preciso realizar algum trabalho para evitar que a manutenção ela piore, ela degrade a qualidade do meu sistema. Esse trabalho, o Lehman não chamou dessa forma, mas ele basicamente caracterizou o que hoje chamamos de refatoração. Tá? A refatoração é cuidar para que a qualidade do código, durante as manutenções, ela não seja perdida. Basicamente, o que é uma refatoração? Uma refatoração é uma transformação de código.
em que você vai melhorar, vai fazer uma transformação no código, priorizando melhoria da manutenção, mas sem afetar o funcionamento externo. Então a ideia é, o sistema tem a função A e B, ele vai continuar com a função A e B, mas após uma refatoração, o sistema vai estar, por exemplo, menos acoplado, ou mais coeso, ou mais aderente a um determinado princípio de projeto, ou um antipadrão, ou um code smell, que a gente vai ver o que é o conceito de code smell lá na frente, ele foi removido do sistema. Então, ele basicamente mantém a mesma funcionalidade, mas com mais qualidade interna de código. E aí esse conceito ele se tornou muito popular na medida que a gente começou a trabalhar com desenvolvimento incremental. No desenvolvimento incremental, nós estamos toda hora fazendo uma manutenção evolutiva, ou seja, nós estamos toda hora pegando um código que já existe, inserindo uma nova funcionalidade. Então, ao invés de ter aquele planejamento de como todas as funcionalidades vão ser orquestradas juntos no sistema, a equipe vai ao longo do desenvolvimento criando incrementos, e se você for parar para pensar na perspectiva de uma sprint, por exemplo, a 20ª sprint de um projeto. A 20ª sprint de um projeto são possivelmente novos requisitos, requisitos que foram priorizados para serem implementados em uma base de código que já passou por 19 interações. Então, o conceito de refactoring ele é muito importante para você fazer um bom desenvolvimento incremental. Você vai incrementando o sistema e, ao mesmo tempo, você vai refatorando o sistema para se adaptar àqueles novos requisitos que estão sendo incluídos. O termo refactoring, a tradução seria refatoração. Então, refactoring e refatoração são sinônimos. Então, o que é que acontece? Existem diversos tipos de refatoração, inclusive esses livros aqui, esse livro do Martin Fowler aqui, ele tem um excelente catálogo de refatorações que são possíveis num sistema, por exemplo, orientado a objeto. Essa aqui é a versão mais nova desse livro aqui. E no livro original do Kent Beck, de Extreme Programming, ele também fala de refactoring. Então, o catálogo de refactors é imenso. Tem várias técnicas que você pode aplicar, elas não vão modificar o comportamento do sistema, mas vão modificar a estrutura do sistema, trazendo uma melhor qualidade se aplicados corretamente. Vamos agora falar sobre algum desses refatoramentos possíveis. Extração de métodos. Qual é a ideia da extração de métodos? A gente já viu que quando a gente está fazendo uma avaliação da qualidade da estrutura de um código, a gente pode perceber, por exemplo, funções que não são coesas, funções que não deveriam estar juntas, porque têm funcionalidades distintas ou não usam os mesmos dados. Então, coisas que têm pouca coesão deveriam estar separadas. Mas aí como você separa? Uma das refatorações mais populares é a extração de métodos, em que você vai extrair um trecho de código para uma função separada, para um método separado, e no local daquele trecho de código você vai colocar uma chamada ao método que foi extraído. Essa extração de métodos, inclusive, pode ser uma extração que leva esse método para uma classe ou para um módulo separado desse módulo original. Ok? Esse é o conceito de extração de métodos. Vamos ver um exemplo. Então, imagine o seguinte, aqui eu tenho uma função onCreate, que é uma função, um evento, no momento da criação de um banco de dados, antes de fazer uma extração de dados, o banco vai criar várias tabelas. Aqui, o código, desculpe, vai criar várias tabelas. O cara tá uma tabela sobre sinal de células, uma tabela sobre SMS silenciosos, outra tabela sobre localização. Isso aqui é um método que aparentemente ele tem uma coesão, porque ele está com o mesmo intuito, criar as tabelas. Mas você pode enxergar esse método também como um método muito longo,
E aqui você vê nesse comentário, ó, mais de 200 linhas criando outras tabelas. Então, por mais que ele esteja coeso, ele acaba sendo um método difícil de ler, porque ele é muito extenso. O que poderíamos fazer? Poderíamos, na verdade, criar métodos para determinados trechos aqui, por exemplo, esse primeiro trecho aqui. Cria tabela 1, tabela de sinais de células. Você pode criar um método, esse método vai fazer isso em cima desse banco de dados, e você cria para cada tabela um método. O que acontece? A mesma funcionalidade, mas você tem um código muito mais fácil de ler. Né? Por exemplo, imagine que você está precisando fazer uma alteração numa coluna, né? Em alguma coluna ou em algum trigger, algum gatilho aqui, algum índice da tabela células abertas, OpenCell. Fica mais fácil você achar o código no momento em que você chega aqui, vê essa função e já sabe, todas as coisas relacionadas à tabela células abertas estão aqui nesse método. E aí navega e vai para esse método. A forma de você fazer essa refatoração é com a extração de método. Aqui num estudo recente, 2016, do professor Marco Túlio e outros autores, eles pegaram uma frequência de uso, conversaram com profissionais que contribuíam para repositórios do GitHub e perguntaram as motivações para extração de métodos, né? Então, a maior motivação para utilizar a refatoração de extração de métodos é extrair um método para ser usado em outras partes do código. Olha que interessante. Então, a maioria das vezes, eles percebem um determinado trecho, uma lógica, e esse trecho ele é útil para outros lugares do sistema. Então, para evitar código duplicado, eles extraem o método, criam um método separado para aquele trecho, daquela lógica, aquelas linhas, e além do local original que usa aquele método, que vai usar o novo método que foi criado, novos locais no projeto vão poder utilizar aquele método, fazendo com que você promova o reuso dentro do seu projeto. Um outro tipo de refatoração é quando você faz o contrato da extração, que é o inline de métodos. Então vamos ver o exemplo. Aqui nesse exemplo, existe um método getVirtualFile, que é um método que é conhecido dessa classe. Tá? É um método dessa classe. Então, quando você tem, por exemplo, uma função de escrita, ou uma parte desses, após uma checagem aqui, esses bytes que devem ser escritos, eles são passados para um segundo método, que efetivamente pega o arquivo e grava os bytes que precisam ser registrados. Vejam que aqui existe uma certa confusão, porque eu tenho uma função write, que chama uma ou outra, e a única coisa que esse outro método vai fazer é recuperar o arquivo e gravar. Então aqui você tem potencialmente um método que ele não é necessário. Por quê? Porque tudo aqui é private, né? Ou seja, são todos métodos privados da classe. Esses métodos não vão ser reusados por outras classes. Então a melhor opção pode ser simplesmente chamar direto. Né? Então, nesse momento aqui em que eu vou escrever realmente no arquivo, até pelo fato de que esse método aqui já vai ter conhecimento do arquivo virtual, do virtual file, então chama o método direto. Né? Você não tem necessidade de fazer esse passo a passo, essa quebra aqui, essa derivação. Então, o inline ele também ajuda a melhorar o código. Né? Os motivos desse método ter sido colocado separado pode ter sido porque lá no começo isso aqui faziam outras coisas, tinham mais linhas de código, mas após uma série de incrementos e modificações, essa função se resume a uma única linha. Então, quando você percebe uma situação como essa aqui, você pode fazer uma simplificação que vai trazer melhor estrutura para o código. Outro
Outra refatoração interessante é a movimentação de métodos. Tá? Quando você tira o método de uma classe e muda para outra, literalmente. Ou seja, você percebe que é melhor que um ou mais métodos de uma classe vá para o outro. Né? Nesse exemplo aqui você tem, se você olhar aqui no histórico de revisão, né, você vê que uma classe util chamada Platform Test, que tinha um método média entre as medianas, esse método inteiro, completo, passou a ser da classe ArrayUtil. Tá? Então, você teve um método, faz a mesma coisa, ele continua fazendo a mesma coisa, mas ele mudou de posição. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de movimentação de métodos. Quando você movimenta esse método, todos os lugares em que eu tenho a chamada de average among medians, ela precisa ser modificada para utilizar agora uma instância de array, né? Fazer referência a ArrayUtil, que é o novo método que guarda aquele, que é a nova classe que guarda aquele método. E aí, quando a gente está fazendo essas movimentações, a gente diz que se a gente está pegando, por exemplo, métodos que estão em subclasses, e a gente está trazendo esses métodos para uma superclasse, a gente está fazendo um pull-up method, né? Ou seja, a gente está subindo o método. Como isso acontece? Por que isso já não foi planejado para estar aqui na superclasse? Porque você pode ter tido, primeiro, uma necessidade desse método em uma subclasse, como B1. Depois, por conta de um outro incremento, percebeu-se que aquela classe também precisaria existir em B2. E aí, no momento em que alguém faz uma revisão em perspectiva, olhando para a hierarquia inteira de classes, percebe, na verdade, que aquele método ele deveria fazer parte de qualquer subclasse atual ou futura de A. Então, você tem essa decisão de levar um método para a superclasse. Tá? Da mesma forma, você pode precisar pegar um método que está na superclasse e, após uma análise, entender que aquele método, na verdade, ele deveria estar apenas em um subconjunto das subclasses de A. Então, você chama de push down method, né? Ou seja, você empurra para baixo o método e não necessariamente empurra para todas as subclasses. Tá? Inclusive, isso aqui é um erro que acaba sendo um erro muito comum para quem está começando em orientação a objeto, que é tentar pensar demais e tentar elocubrar demais sobre métodos que vão existir nas superclasses, quando na realidade é muito melhor começar com métodos concretos nas subclasses e depois, se for o caso, fazer a subida desse método para reusá-lo na superclasse. Além de extrair métodos, a gente pode extrair classes inteiras de uma outra classe. Então, imagine, por exemplo, que você tem uma classe que guarda os dados de uma pessoa. Você pode extrair, por exemplo, telefone, se você quiser. Então, você extrai o telefone vira uma classe separada e a pessoa vai ter referências para essa classe que foi extraída. Tá? Isso aqui pode parecer um exemplo simples, mas acontece bastante também isso aqui. Porque às vezes você fica com classes, por exemplo, controladores. Você começa ali a desenvolver o seu sistema tem apenas um controlador, e aí depois, à medida que tem muita lógica inserida naquele controlador, você vê a necessidade de separá-los. Não, vou separar aqui os controladores entre o tema A e o tema B aqui do meu sistema. Então, essa extração completa de classes, porque quando você extrai a classe, você extrai as variáveis, os atributos e extrai também todos os métodos, né? Os métodos referentes ao telefone vão ficar na classe fone, os métodos referentes apenas à pessoa vão ficar na classe pessoa. Então, quando você extrai a classe, você está extraindo, depois, posteriormente, você precisa extrair os métodos. Outro tipo de refatoração bem comum é renomeação, simplesmente, mas que também já pode ajudar bastante para você garantir a manutenção do seu sistema. Né? Porque
Se você tiver nomes que não indicam a função daquele atributo, aquela função do método, você vai ter dificuldade futura de entender aquele trecho de código. Tá? Inclusive, a renomeação é um dos refactors mais populares. Né? 71% das pessoas utilizaram já a renomeação em ferramentas de refactoring. Ok, a gente conversou sobre os tipos de refactoring, alguns, né? Como é que funciona o dia a dia? Como é que funciona a prática de refactorings? Bom, a primeira coisa é, se você não tem testes, principalmente se você não tem testes automatizados, então fazer refactoring fica muito difícil. Por quê? Porque imagine que você tem um sistema, ele está funcionando, e ele tem uma bateria de testes. Se ele tem uma bateria de testes, você tem um comportamento do sistema que você consegue verificar de forma automatizada. A ideia do refactoring não é exatamente modificar a estrutura interna sem modificar o comportamento. Então, a priori, quando você refatora o sistema, os testes continuam passando. Tá? Se você não tem testes e você começa a refatorar, cada vez que você refatora um método, você tem que testar manualmente todas as variações de uso daquele método naquele contexto lá do trecho do sistema que você está alterando. E isso é muito arriscado. Por que é arriscado? Porque se um ou mais cenários de testes forem negligenciados nessa verificação, você pode fazer uma refatoração e inserir bugs. Tá? Então, você tinha um código que funcionava, mas que tinha uma qualidade interna ruim, e agora você vai ter um código que não funciona, e como ele não funciona, tanto faz a qualidade interna do software. Então, o ideal é que você encare a refatoração como uma possibilidade para o seu projeto, caso você tenha testes automatizados. Tá? E basicamente, quando você refatora, ou seja, qual é o momento em que você para assim, vou refatorar? Existem as refatorações oportunistas e as planejadas. Né? A refatoração oportunista é aquela quando você está no meio de alguma outra tarefa do projeto. Você pegou um requisito para implementar, você pegou um bug para corrigir, e você percebe uma oportunidade de refactoring. Tá? E aí você aplica aquele refactoring e ao mesmo tempo que você está fazendo a sua tarefa de programação. Obviamente, esse é o refactoring mais comum, né? Que é quando você está ali trabalhando com alguma coisa, percebe a necessidade e faz a refatoração. Tá? Outro tipo de refactoring é o refactoring planejado, quando você realmente para fazer uma análise do seu sistema. Né? Ou seja, ou porque você achou um nozinho de design muito difícil de desatar, ou quando simplesmente você está caçando de forma proativa oportunidades de refactoring. E aí o que acontece, pessoal? Os refactorings, eles envolvem muitos detalhes, e alguns desses detalhes são bem melhor checados quando você está fazendo refactoring com apoio de ferramentas. Né? Então, por exemplo, imagina que você quer renomear o método M1. O método M1 ele não vai aparecer só aqui na classe A, que é a classe que implementa. Ele pode aparecer em outros pontos da classe A, pode aparecer em classes que usam A, ou seja, classe B que usa A chama o método, e, por exemplo, em rotinas de testes automatizados que exercitam o M1. Então, se eu vou fazer a alteração de M1, o ideal seria o quê? Usar uma ferramenta que renomeasse em todos os lugares M1 de uma vez só para mim. Tá? Que aí eu garanto que eu estou fazendo essa modificação de forma consistente. Aqui, por exemplo, é uma frequência de uso das refatorações com apoio de ferramentas, né? As refatorações automatizadas. Então, por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, extração de método. Extração de método é uma refatoração muito comum, mas que só 30% das vezes ela é feita com o suporte automatizado.
Mover uma classe é a segunda refatoração mais comum, mas aí 50% das vezes ela já é feita, essa refatoração já é feita com apoio ferramental, né? Uma outra aqui, ó, por exemplo, renomeação de pacotes. A nomeação de pacotes, ela não é uma refatoração muito usada, mas quando ela é usada com alta taxa de automação, né? Então, essas refatorações automatizadas, elas são menos suscetíveis a falhas de digitação, erros de digitação, ou esquecer determinado módulo, esquecer determinado variável que deixou de mudar de nome, e você tem uma qualidade melhor da sua refatoração quando você utiliza alguma ferramenta. Bom, e as refatorações, elas... Como é que você toma a decisão de fazer uma refatoração? O que é que você precisa observar no código para estar decidindo fazer uma refatoração? Então, a gente chama de code smells, né? São maus cheiros do código, quando você tem coisas que estão funcionando, mas não estão 100%. Então, quando você percebe esses indicadores, né, de baixa qualidade do código, é o momento de você estar realmente pensando em fazer uma refatoração disso, né? Exemplos de code smells, né, ou seja, de maus cheiros. Código duplicado, né, ou seja, você tem aquele mesmo trechinho de código, aquela sequência de ifs e elses, que faz alguma checagem para o seu sistema e você tem aquilo ali replicado em várias partes do sistema. Será que você consegue deixar aquilo num lugar só? Para quando você precisar fazer alguma alteraçãozinha ali naquele condicional, uma alteração num único lugar se replicar para todos os lugares, né? Aí você tem métodos longos, classes grandes, o feature envy, que é a inveja das funcionalidades, quando você tem uma classe que ela chama métodos demais de outra classe, né? Métodos com muitos parâmetros também, que são difíceis de ler, variáveis globais também, que é sempre um problema, né? Obsessão por tipos primitivos, que é quando você tem informações que são dados, atributos complexos que são guardados em tipos primitivos, e assim por diante. Tem uma série de code smells que existem. Vamos falar aqui de alguns deles, né? Por exemplo, código duplicado, né? Você é um candidato à refatoração porque você tem dificuldade de manutenção. Se você tem um código em 10 lugares diferentes replicados, você precisa modificar em 10 lugares quando alguma coisa for alterada. E se você só aplicar em 8, aí você vai ter uma inconsistência no seu sistema, não é? Então, você precisa perceber os clones. Às vezes, o código está duplicado, mas ele não está igualzinho digitado, não. Você tem pequenas variações que fazem com que você não consiga perceber assim, se você fizer uma comparação direta, né? Então, por exemplo, imagine que você tem um determinado código aqui e um outro código muito semelhante sem os espaços, né? Então, por exemplo, se você marcar aqui esse texto, né? Fatorial igual a fatorial multiplicado por y. Se você marcar esse texto aqui e mandar procurar esse texto na sua base de código, você não vai achar esse aqui. Essa linha aqui não vai ser um achado. Por quê? Porque esse aqui está com os espaços e esse aqui está sem os espaços. Tá? Então esse é um tipo de clone, né? Que quando a única coisa que modifica são espaços e comentários. Tem um outro tipo de clone que é código que faz a mesma coisa, mas tem nomes diferentes. Então você tem, em vez de fatorial, você tem F. Em vez de I, você tem J. Né? Então, esse aqui também, se você for fazer uma comparação direta de texto, você não vai encontrar similaridade entre esses dois códigos. Então, identificar os clones pode ser um pouco difícil mesmo. Às vezes também você pode achar que determinado tipo de funções não são clones só porque você tem comandos intermediários, né? Então, por exemplo, aqui nesse fatorial, esse fatorial apenas calcula. Esse outro método aqui, além de calcular, ele dá uma saída no sysout. Então, eu não poderia considerar esses dois códigos duplicados? Sim, você pode considerar eles duplicados, mas eles têm uma pequena mudança aqui. Mas isso aqui é facilmente ajustável para que você consiga ter uma função de fatorial só
E esse trecho do sistema que precisa dessa saída aqui de texto, na linha de comando, né, no sysout, você mantém isso aqui. Né? Por fim, eu acho que a mais difícil de ser detectada é quando você tem algoritmos diferentes, mas que são equivalentes, ou seja, o cálculo do fatorial sendo feito por algoritmos, por exemplo, esse algoritmo aqui é um algoritmo iterativo, e esse algoritmo aqui é um algoritmo recursivo. Então, esses dois fazem a mesma coisa, mas os algoritmos são diferentes. Então, mesmo que você faça uma análise complexa, em que você faça uma análise da árvore de símbolos, você nunca vai achar que esse código é igual a esse, né? Diferente, por exemplo, aqui, ó, aqui se você for analisar lá no compilador a árvore de símbolos desse trecho, é igual a esse, tá? Então, esse tipo 4 aqui é o mais difícil de você detectar, mesmo que você utilize ferramentas para achar código duplicado. A feature envy é quando você tem métodos que invejam, né, outras classes. E aí você começa a perceber assim, que uma determinada classe, um determinado método, basicamente o que esse método faz é acessar outro método, pegar informações e depois salvar essas informações calculadas dentro do método, chamando outro método da mesma classe. Né? Então, nesse exemplo aqui, você tem alguma ferramenta aqui de algum editor gráfico, você tem uma ferramenta abstrata aqui, você pega as áreas de desenho, cria um novo retângulo e salva na própria área de desenho. Então, assim, por que não essa própria classe ter essa função aqui? Né? Essa função, ela de repente pode ser movida para essa classe, já que essa função, esse método, essa classe externa aqui, não tá precisando invejar muitos dados e métodos dessa outra classe para poder fazer o que se propõe a fazer. Um outro tipo aqui bem comum é variáveis globais. Né? Então, imagina que você está aqui lendo um código e você lê aqui, retorne x mais g. X é um valor que foi computado aqui nessa função, mas G é um método global. E agora? Qual o valor que tem em G? Quem é que mexe em G? Você não tem nenhum controle sobre essa variável. Então, você de repente resolver esse problema aqui das variáveis globais, por exemplo, criar um método ou receber esse G por parâmetro, entendeu? Para não ter que acessar esse G de uma variável global, então coloca o G como um parâmetro aqui da função, facilita, diminui a complexidade de uma função específica. Tá? Então, isso aí são alguns exemplos de mão-cheiros, existem vários outros. Tá? Tem muito material na internet sobre o CodeSmells. Alguns comentários finais aqui. Né? A ideia toda por trás de refatoração é, se você vê um trecho de código ruim, em vez da tentação de escrever um comentário para explicar aquele código ruim, reescreva o código. Né? Assim, melhore a estrutura do código para que ele aumente a legibilidade do código sem a necessidade de explicações em linguagem natural. Né? Então, se você tem um método muito longo, você separa o método. Né? Evitar comentários que não agregam valor, porque são basicamente comentários que repetem o nome da variável ou o nome da função. Então, assim, se você deu um nome de uma variável dia do mês, já é um bom nome, não precisa do comentário. Se você escrever um método para enviar um e-mail e deu o nome desse método enviar e-mail, já é um bom nome. Você não precisa reescrever o significado da função em um comentário. Né? Então, se o código está bem escrito, vai ser naturalmente fácil de você perceber o objetivo do código, né?
Então você tem que evitar esses comentários que são repetitivos, né? Agora, algumas coisas não são tão simples de ver. Por exemplo, quando você usa regex, expressões regulares, não é fácil você ler aqui, ver o regex e já saber exatamente qual é o formato, né? Então, ninguém precisa ser hábil de ler um regex como se estivesse lendo um código da Matrix. Então, você pode botar um comentário curto com um exemplo, né? Por exemplo, olha, esse regex aqui, esse padrão de expressão regular, ele é esse formato aqui, né? Dia, mês, hora, mês, segundo. Esse aqui é como é que a gente chama? Fuso horário, o mês, o dia, o ano. Então você tem um padrão aqui para a formatação de um timestamp. E esse regex aqui pode não ser tão intuitivo. Então você coloca um comentário. Outra coisa também é quando você quer fazer uma documentação de API. Por quê? Porque se esse método aqui for um método que vai ser depois gerado uma documentação automática a partir do seu comentário, aí você, além de colocar o comentário, coloca ele num padrão de comentários que a sua linguagem utilizar. Isso vai facilitar com que eu gere um documento automático a partir desse código para fazer a documentação da API. Por fim, o último comentário aqui, que também está relacionado à refatoração, é débito técnico, né? Qual é a ideia de débito técnico? É você ter pendências no seu código. Você ter coisas ruins no seu código que podem estar prejudicando o desenvolvimento do sistema no futuro. Tá? Então, quando você começa a ter muita dificuldade de inserir novas funcionalidades, é porque você talvez esteja com um acúmulo muito grande de débito técnico, né? Então, quais seriam exemplos de débito técnico? Por exemplo, você tem a ausência de testes. Você não tem testes automatizados, e aí o que acontece? Entra um requisito, quebra outro, né? Ou então você faz algum tipo de modificação na arquitetura do seu sistema, quebra várias funcionalidades do sistema e não consegue perceber isso, só o cliente é que percebe, aí o cliente fica chateado porque ele já usava aquela função e a versão nova do aplicativo, a versão nova do site parou de funcionar, né? Muito frustrante para os usuários. E se você tiver ausência de teste, você só vai perceber isso quando os usuários reportarem, né? Se você tem, por exemplo, a ausência de build automatizado, que é esse sistema que, além de fazer a compilação, roda os testes automatizados do sistema. Isso também é um exemplo de débito técnico, né? Problemas arquiteturais, né? Ou seja, se a sua arquitetura ela não está conseguindo entregar todos os requisitos não funcionais que foram previstos. Problemas de projeto do sistema, né? Autoacoplamento, baixa coesão, os maus cheiros que a gente comentou, ausência completa de documentação, porque assim, por mais que a gente não precise comentar linha a linha do sistema, a gente precisa de algum nível de documentação, tá? Então é importante ter alguma documentação, mesmo que leve, mas pelo menos para você entender a estrutura do sistema. Se você quiser, por exemplo, colocar uma pessoa nova na equipe para trabalhar, a pessoa vai ler o código, vai conversar com outras pessoas da equipe, mas uma documentação enxuta e que traga mais informações não óbvias, não triviais, que possam ser olhadas no código, esse tipo de documentação ajuda, né? Um outro exemplo de código de débito técnico é código que não segue layout pré-definido, ou seja, você fica com vários padrões diferentes de escrita de métodos, escrita de atributos, e essa falta de padrão acaba dificultando a legibilidade do sistema, do código. Okay? Então, se você tem muito débito técnico, né, a gente diz assim que o débito técnico precisa ser pago, né? Ou seja, você precisa pagar. A equipe desenvolveu o sistema e deixou o débito técnico para trás. Então a equipe precisa pagar de volta esse débito técnico para o sistema, porque senão você vai ter uma dificuldade muito grande de implementar novas funcionalidades. Você vai demorar cada vez mais, né, para colocar novas funcionalidades, porque o sistema está com uma infraestrutura muito ruim.
É isso aí que a gente tinha para conversar sobre refatoração.